Anexo 2 Podcast. Você tava com o volume alto aí, você me perdoa, viu? Tomou um susto agora. Ficamos de maior. Tamo aí. 018 é o episódio de hoje. Vamos que vamos, meus amigos. Eu tô feliz porque, cara, essa é uma das passagens que eu mais amo da Bíblia. Eu pensei que você ia estar feliz porque o Fabi tá pedindo iFood. Também. Cara, você tá... Começa de novo. Você tá feliz por quê, Cauê? Porque a passagem do Não, você tema hoje... fala primeiro da comida que o Fabi tá pedindo. Eu tô com fome. Mas nem só de pão viverá um homem, o Rodolfo. Não, peraí, mano. Agora eu preciso mandar, cara. Cadê? Derrubou o grandão, mano. Nossa, mano, perdi aqui a chance de mandar um... You're not right. Não, tá em slow eu perdi motion de mandar isso, mano. Viverá o homem. Muito menos o Cauê, cara. Nunca fez tanto sentido, né? Nunca. É isso aí, é com essa alegria aí mesmo que nós vamos começar esse episódio de hoje aí, que tá incrível, de verdade. Vamos lá, Pastor Marcinho. Qual o tema da mensagem de domingo? É o mais curto de todos que eu já preguei, chama Desça. Nossa, Desça, incrível. só. Down. É isso em inglês? Go down, get down. Estamos treinando inglês, é isso aí? Tá gastando? Tô gastando. Seu dado de inglês foi hoje. Muito bom. Get down. A gente falou sobre descer, baseado na passagem onde Moisés está em cima do monte. Nós ainda estamos ligados e conectados nas paradas de Moisés no deserto, no Monte Sinai, onde ele recebeu os planos do tabernáculo. E Moisés subiu agora 40 dias, o povo está lá embaixo, ninguém sabia quanto tempo, cara. Então esse para mim foi um grande lance. E quando? Posso já começar aqui com uma... Deixa eu dar o preâmbulo, então, vai. Ele tá lá em cima recebendo os planos, 40 dias, o povo começa a barbarizar lá embaixo, o povo cai na farra, no pecado, o povo se cansa, fica impaciente, começa a se prostrar a um deus de ouro que Arão fez, e eles caem na bagunça, na farra, e Deus fala para Moisés, desça, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. E a mensagem toda é baseada nessa ordem de Deus, que é a ordem desça. E eu ia começar já falando de um negócio louco aqui. E quando Deus te dá uma direção, mas não te dá tempo e nem prazo? Ele só fala, faz. É muito complicado, porque aí você cria na tua mente e na tua cabeça uma expectativa a respeito daquela direção de Deus. Em quanto tempo ela se cumpriu? Tem que se cumprir. Então tá, Deus falou que você vai prosperar, Cauê. Tá bom, em quanto tempo? Essa é uma boa pergunta, hein? Vai cair na prova, né? Pois é. Então, por exemplo, quando o Rodolfo tava na bad, né, no aspecto natural, quanto tempo até que Deus mude a chave? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Pode ser 6 meses, pode ser 6 anos. Ah, tô solteiro, quero casar. Pode ser. Tô solteiro, quero casar. Vai, é uma promessa. Deus vai cuidar de você, beleza. Quanto tempo? Não sei. E agora, 40 dias só. Para mim é só. Porque o povo tinha uma expectativa de que ia ser rápido, né? E agora ele fala assim, porque tão depressa o povo se desviou. Então, na mente de Deus cara, eles não souberam esperar nada. E às vezes eu me pergunto se Deus olha para alguns de nós e fala, cara, esse meu filho não sabe esperar nada. Meu Deus, hein? Já tá ansioso, né, cara? Começou brabo já. Já começou. Começou com o pé lá embaixo. E agora 40 dias o Moisés está lá, e se lembra que 40 significa? Um ciclo, né? E agora, na hora que ele finaliza esse simbólico 40 dias e 40 noites, os mesmos de Noé, né? Os mesmos de Jesus no deserto, o povo se corrompe lá embaixo, né? E aí começa esse diálogo entre Deus e Moisés a respeito do povo. O que nós vamos fazer com o povo? E Deus falou, olha, eu não sei não, eu não vou mais conduzir eles não. Se você sair aqui da minha presença, me dá licença que eu vou destruir eles lá. E aí começa esse diálogo, porque Moisés se posiciona do tipo assim,
Não. O intercessor, né? Tipo, vamos conversar. Não é assim, o senhor vai destruir eles. Como assim? Não, sai da minha presença que eu vou destruir. Não, vamos conversar. E ele fica ali. E esse é o grande lance da intercessão de Moisés. Ele mostrar para Deus, não é argumentar para persuadir o coração de Deus, mas é argumentar para mostrar a disposição dele de que aquilo lá tem salvação. Tem salvação, de que o povo tem salvação. E esse é o grande lance dessa palavra, que é um texto tão curto, mas muito emblemático. É que você trouxe para uma outra ótica também no culto, né? Eu acho que muita gente não tinha essa perspectiva de que Moisés estava ali e que Deus, na verdade, estava, entre aspas, testando ali o Moisés. Porque será que ele iria destruir mesmo aquele povo? Ninguém paga pra saber. Vamos pagar pra saber? Não dá pra saber, né? Mas ele já tava ali formando o coração do líder, do intercessor. Você é louco. Não vamos falar muito com isso aí. Mas tem uma coisa que é louco. Ele desce. E depois que ele desce, é uma nova palavra. Quem sabe o Marcelo vai pregar domingo sobre ela. Mas eu não vejo Moisés falando assim: vocês só não foram destruídos por causa de mim. E ele falando assim: se não fosse por mim, vocês não estariam aqui. E ele nunca usou isso também, né? Eu não vi ele usando essa carta na manga, né? Como que se você fizesse tua parte, muito bem, mas depois você vai ficar se valendo disso até que ano? É que essa prepotência não era dele, né, cara? A gente não... E a gente vê muito isso hoje, né? Parece que ele foi formado. A impressão que eu tenho é que Moisés não foi... ele não foi dado uma missão pra ele. Esse aqui é muito louco pra Moisés, pra mim, no meu modo de ver. Como assim? Cara que desde quando ele tava no Egito... Cara, tem o filme 10 Mandamentos, aquele bem velhão, que todo mundo acho que já assistiu uma parte dele. Longuíssimo. Várias horas. Eu acho muito louco esse filme. Eu sempre adiantei pro lado do mar, na hora do mar. Não, na época que era VHS, tá? Época do VHS. Esse filme, se eu não me engano, é do fim da década de 70. Charlton Heston. É muito bom, o efeito especial sensacional. E eu acho muito legal uma hora que Moisés, ele ainda tá no reinado, lá no Império e tal. Império, né? Sim. Isso. E aí, cara, tem uma hora que os hebreus estão lá, tal, e estão tomando chibatada, tal. E, cara, a impressão que eu tenho é que desde aquela época, como um príncipe, ele já tinha... Era algo que tava nele. Eu entendo essa questão como assim, cara, quando Deus te levanta pra algo, é algo que já tá em você. Ele não foi dado uma missão para o cara e falar, agora você tem que cumprir. Então Moisés tinha de levar o povo do A ao B. Não, tava nele, cara. Isso aí. Estevão fala disso em Atos capítulo 7. Ele fala bem disso. Ele fala assim, vou abrir aqui, ele tentou, mas eu acho que o povo não entendeu que ele estava fazendo aquilo de tentando fazer o certo, mas fazendo errado, né? Então, quando Estevão, ele fala assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Mano, eu abri em cima. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, o filho de Faraó o tomou, criou seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. E isso é muito importante, porque ele passou 40 anos sendo treinadão, falava várias línguas, conhecia os segredos das culturas, conhecia as estrelas, os caminhos, as direções, etc. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Aí vem esse verso que é o mais legal, 25. Ele pensou que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Que louco, né, cara? Isso aí conecta certinho o que você falou no começo. Deus te chamou para fazer alguma coisa, mas quando é o tempo? E essa é uma evidência de quando não é o tempo. As pessoas não reconheciam ainda que ele tinha sido chamado para aquilo. Ele tava metendo o pé na porta, entendeu? Forçando. É tipo aquele lance lá, você vai ser um líder, você vai ser um pregador. Aí então tá bom, semana que vem o cara já quer estar na escala e sai forçando. Nossa, velho, recebeu uma palavra profética, sai se achando, né? Exatamente. Botando a mão na cabeça e todo mundo. Orando e... chutando uma cumba na esquina. Ainda bem que na nossa igreja não tem, isso aí é só lá no... Argentina. Mas era um cara que sabia quem ele era. Então, assim, independente da questão se ia dar certo ou não, a proposta da descida, eu acho que muito mais do que direcionar um povo, é como eu faço parte dessa
caravana, caramba. Tipo assim, se der tudo errado, eu fracassei. Trouxe essa galera até aqui. Agora você falando que isso eu achei louco também, porque aí já tem a primeira descida de Moisés é essa. Porque ele tava no auge, mano. Ele tava no Vila Nova Conceição, lá, sei lá, ele, né? Mas ele era boy, ele tinha tudo, ele tinha tinha comida boa, tinha tudo. Você diz lá no Egito, né? Não, quando ele é no Egito. Aí ele desce. Ele já dá uma descida. Já dá uma primeira descida. Moisés é até um playboy que teve o primeiro tablet, velho. Mas isso é interessante, porque diz que ele foi visitar os seus irmãos. Eles moravam longe, não era... Gozen. Era um lugar distante, 100 quilômetros, talvez, sei lá. Então ele tinha que pegar um animal, se destacar e falar, cara, pensa aquilo remoendo dentro dele, cara. Eu sei que eu sou hebreu, mas eu tô nesse palácio, deixa eu dar uma reconectada com meus irmãos lá e tal. Era como se ele pudesse dar uma luz ao chamado dele. Entendeu? E é uma reflexão aqui que não houve segredo, né? Ele cresceu sabendo que ele não era um príncipe, literalmente. Né? Ele cresceu sabendo que era um hebreu. Será que ele se sentia como ali? Um infiltrado? Como que ele se sentia ali? Porque dentro do coração dele, ele tinha vontade de estar com o povo dele, talvez. Mas entendeu? na verdade ele era muito amado lá também, né, Marcinho? Ele era muito amado no Egito, O que cara. acontece é que o Estevão aqui, ele relata. Ele relata, mas ele faz um resumo muito resumidinho, que fala, no tempo que Moisés nasceu, ele era menino, por 3 meses foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, o filho do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Mas tem um intervalo aqui, porque quando a filha do faraó acha, a irmã dele tá lá, observando. E ela vê que é um hebreu, porque ele devia ser diferente de aparência, apesar que o Egito, o pessoal tem pele um pouco mais escura e uma aparência um tanto quanto árabe, assim, não africana, é mais árabe do que africana. Sim, perfeito. Eu acho. Mas ele viu os hebreus, porque eu vou te dizer, o povo israelita, que preservou muito bem o seu DNA através das gerações, porque eles se deram muito em casamento só entre eles. Até 1890, 1900, o comecinho ali, em todos os lugares que eles viveram espalhados pelo mundo, era eles, cara. A forma com que é um case de estudo interessante, porque eles se davam em casamento só entre eles, né? Então eles preservaram muito. E hoje, se você vê, os israelitas, eles são um povo bonito, cara, mas bonito. Assim, não é o que outros povos não têm, a sua beleza, né, cultural e tal, mas assim, o aspecto deles é um aspecto realmente bonito. Então eu não sei se Moisés era diferente, um bebê diferente, mas reconhecidamente ele era um bebê hebreu, e a irmã dele, que vai lá, se apresenta, e a mãe dele mesmo é quem cuida de Moisés até alguma idade. Que idade é essa? Não sabemos. Não sei se ele cuidou até os 3, até os 4. Tem gente que fala que ela cuidou até os 7. Eu precisava de alguém para dar o leite materno para ele. O leite materno, né? E cuidar. E era uma... não sei se a filha de faraó era meio boy, meio patricete e tal, que não ia cuidar de uma criancinha. E ela cuidou. E talvez ela visitasse, talvez tinham que levar para ela e tal. Cara, essa história é incrível, né? Mas pensa... Quantos anos tem a Lulu? Vai fazer 7 agora em março. Então, pensa você ter que entregar a Lulu. Se ela não vai saber pro resto da vida que você é o pai dela e quem é a mãe dela, e as histórias que você fica contando para ela. Então, com certeza ele tinha uma conexão com o povo hebreu que coçava dentro dele falar, cara, eu preciso voltar lá e ver o meu povo, ver a minha gente, meu... É uma decisão difícil, né? Você falou, andar no topo também não é fácil, né? Do cara abrir mão e falar, poxa, agora eu vou ter que ir lá. Cara, mas o que adianta se andar no topo, mas se andar vazio, longe de propósito, entendeu? Você anda. Eu vou fazer aquelas minhas perguntas. História, né, cara? O cara devia ter uma fome espiritual violenta, né? Então, aí com 40 anos, ele matou uma pessoa. Aham. Como que fica isso, cara, dele ter matado uma pessoa? Não dava nada, não tinha lei ainda. Depois que Deus falou, lembra aquele negócio que você fez lá? Não tinha os 10 mandamentos. Não é bem legal. É muito legal, tô brincando. É lógico que já devia ter um código de ética assim pra eles, lógico. Via de regra, o código antigo era, olho por olho, dente por dente. Se você matasse, provavelmente você ia ser
você ia ser pedido de morte, sei lá. E no filme antigão do Charles... Cara, esse filme é demais, eu tô aqui viajando, cara. Ele é muito claro... Dá chibatada assim no cara, né? Não, é muito claro a trama que eles armam de que os caras vão matar ele e ele tem que vazar. Sim. Né? Porque agora era ele quem ia morrer. Então ele vaza. E aqui ele fala, né? No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a outros israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los. Homens, vocês são irmãos, por que estão fazendo isso com o outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem nomeou juiz e líder sobre nós? É isso aí, ó. O povo não reconhecia a liderança dele ainda. Isso. É Quem? louco. Porque se tivesse sido Deus, né? É. E essa é aquela velha história, cara. Ninguém tem autoridade se essa não for dada do alto. Se você quer me matar como matou o egípcio ontem, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Ele faz super concisa a história de Moisés, né? Mas é isso, cara. Ele não foi reconhecido, e fazer sem autoridade de Deus, né? Isso dá uma mensagem boa, hein? Só um parênteses, Estevão começa a contar um monte de coisa, a galera com a pedra na mão, é isso? É. Tipo, espera aí que eu vou contar. Segura um pouquinho, eu vou contar. Faz uma história da Bíblia. O panorama Não, então, bíblico panorama inteiro. E a Top. galera com a pedra na mão. Top. É. Meu Deus. Top. Uma história mó... Mas amém. Bom, O nosso querido pastor Felipe Parente tá nos 100 dias da Bíblia. A Estevão fez em 10 minutos. Nossa, ele fez, Fez cara. a Bíblia em 10 minutos. resumiu do resumo do resumo. E sem Bíblia, hein? Enfim, aí ele desce e ele encontra qual o cenário que ele encontra ali. Não. Continuando. Deixa eu fazer uma perguntinha antes. Claro. Pra gente chegar lá, que eu vi aqui um negócio que me chamou a atenção. Então eles fazem o bezerro de ouro lá. Arão, o sacerdote que toma essa decisão. Só que aí, ó, no verso... Na hora que já desceu. Em Êxodo 32:1? Não, ele não desceu ainda. Não, ok. É no verso 5. Vendo isso, Arão... Essa é uma pergunta pra você, pastor, que eu fiquei meio... Isso aqui eu não entendi. Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Só que o Senhor tá com S maiúsculo. Sim. Senhor Jeová. Então, que confusão maluca é essa? Porque eles fizeram o bezerro e acharam que estava adorando ao Yahvé, não sei, no Strong a gente consegue ver qual que é o Senhor? É Yahvé. Yahvé tá escrito? É Jeová, né? Aham. Jeová. Então é essa tradução mesmo. Então, É Javé. Então Arão foi zoado mesmo, ele tentou ainda engabelar o povo ainda pra, tipo... Não, ele não tentou engabelar o povo, cara. Ele queria pacificar, eu era acho. isso que eu tava, essa dúvida. Será que era ignorância? Ó, eu gosto de pensar assim. Eles viviam debaixo de uma cultura absurdamente politeísta de adoração de imagens e de prostração de imagens. Egito, meu Deus. O Egito total. Tem 2 coisas que eu gosto de diferenciar: adoração e culto. Quando a Bíblia eu fala anotei isso aqui também. Quando a Bíblia fala em adoração, ela fala em se prostrar e reverenciar algum Deus. E quando ela fala em culto a um Deus, normalmente isso está associado a ofertas a esse Deus. Então, eles viviam, cara, num Egito que era absurdamente isso. Apesar deles confiarem em Yahvé e tal. E Yahvé era o cara que, mandou as pragas, que isolou o povo. Como eu disse, as pragas talvez acontecessem em Pitom, mas não aconteciam em Gósen, a distante. Elas aconteciam aqui em São Paulo, mas lá em Campinas não acontecia, era diferente. Manda uma chuva aqui, mas lá não. Manda o rio Tietê virar sangue, mas o rio Piracicaba não. Sei lá, entendeu? Foi muito milagre, né? Foi muito milagre. Foi muito milagre. Abre o mar, a nuvem e tal, o maná, a água, etc. Então eles viram. Só que, cara, eles a forma de você tornar isso tangível era tangibilizando, materializando Deus da forma que você quiser. De alguma forma. Você entende que só lá em cima, enquanto o povo está esperando e Moisés está lá em cima, é que Deus fala para Moisés... Não, ele tinha falado antes. Nenhum outro Deus adorará, somente a mim prestarás culto e etc. E agora ele está fazendo uma imagem e agregando o Senhor. Não dá para entender direito mesmo isso Mas daí. eu tenho um pensamento sobre isso. Mas deixa eu só dizer, o boi era uma entidade adorada no Egito. Muito adorada ainda no né? Egito.
Ainda é. Aliás, eles não entendem. Tem uma... Eu não sei se estou falando bobagem aqui. Se eu tiver, depois eu faço uma errata. Porque eu fiz uma errata no comentário do culto também, né? Acho que eu usei uma passagem errada. Eles dizem que a formação lunar das estrelas atrás da esfinge das pirâmides era, se não me engano, touro. Não tinha nada a ver com leão, mas a esfinge aparentemente tinha uma cara de leão antes de ter uma cara de homem, um negócio assim. Então era isso que eles viam. A imagem de touro era uma imagem adorada lá. E se você vê, se eu não me engano, a imagem de... Pesquisa aí pra mim, Osíris. Esse deus egípcio que tem cara de touro, eu acho que tem alguns, mas o principal é um que chama Apis mesmo. O Fabi mencionou bem aqui. Enfim, e eu uma vez preguei sobre o bezerro de ouro, e uma das características ali a respeito de um bezerro era um deus. Eu usei mais ou menos essa interpretação, uma interpretação minha, mas é algo que não é um touro. Ele pode se tornar, mas se parece com um touro, mas ainda é pequeno. Será que faltou ouro para fazer um touro? Não, é como se você falasse assim: eu flerto com alguém. Isso não é o pecado, mas é o começo do pecado, que pode virar um pecado. Caraca, profundo isso, hein? É muito profundo isso. Isso. Enfim, e eles estavam acostumados com isso. Então, talvez o que veio na mente dele era materializar a imagem de Deus. Porque, cara, vamos ser sinceros. Se você tivesse que materializar Deus hoje, como que você o faria? Sinceramente. Hoje é difícil. Na verdade, para nós ainda é mais fácil, porque a gente ainda tem a figura de Jesus. Não, né? A gente não só tem a figura de Jesus, como filho de Deus, como homem, né? Como a gente tem 5.000 anos de... À frente. Não, de... Estudos. Fatos. Não, de fatos, mas da história grega, História, imagem, isso tá dizendo, fugiu o nome da... Mitologia? Da mitologia, as mitologias diversas. Todos eles associam poderes a animais, então é fácil você ver a mistura de um animal com o pé de não sei o quê, com a cabeça de uma águia, com o corpo de um leão. Ornitorrinco. E nós temos O Ornitorrinco é um deus, cara. Tipo Curupira, né? Tipo Curupira. Tem pato, tem pata. Os nossos super-heróis são ridículos, né? Você que falou isso. Eu lembrei do Zé Carioca agora. Mano, Curupira, Saci Pererê, esses aí são os heróis. Já viu o Ornitorrinco? Ninguém explica o que é um Ornitorrinco. Os caras têm os Avengers. Mas o Saci Pererê se faz de mendigo na esquina, mano. Rouba o disco do malandro. E foi um cachimbo aí, não. O Curupira passa a mão na carteira do... Nossos heróis são tudo pilantra, mano. Tudo malandro. O melhor é meu sogro, que é de Iguape lá, e eles contam lá que eles criavam um saci na garrafa. E eles contam de verdade, mano. Tipo da novela, né? Tipo da novela O Rei do Galo. Eles chamam o Saci. Não, eu conversei uma vez mano, com... da onde nós saímos com esse assunto? Eu tava conversando uma vez com um parente da Francis, bem senhor. Foi mal aí, galera. E ele falava assim: você, meu filho, conhece o Saci, né? Eu dava corda e falava: mas como é o Saci? Não, porque quando noite que Saci passava, os animais ficavam eufóricos, eles berravam, a fazenda ficava toda agitada e tal. Cavalo. Eu falei: como é o Saci? Ele falou: é um serzinho preto assim, que tem uma perna só, e quando ele passa, ele faz uma bagunça. Eu dava corda, e é mesmo, cara, é uma crendice mesmo, que ele passava nas noites lá, agitava, deixava os bichos tudo lá, que eles criavam na garrafa, mano. É brincadeira, né? Mas só uma teoria, um pensamento, né? Uma teoria sobre esse lance deles não acreditarem nos milagres e mesmo assim recorrer a outros deuses, né? Ou a deuses lá, né?
Quantos milhões de pessoas saíram do Egito? 2 milhões. 2 milhões. De homens, né? Ninguém sabe esse número. Uma estimativa. Dá pra, a Bíblia não tem uma estimativa. Entre mulheres, crianças e... Tá no filme lá, meu. Tá no filme? Tá nos 10 mandamentos. Ok, vamos colocar que é muita gente. Eu acredito que essas pessoas que pediram um novo Deus e um bezerro de ouro, no caso, ou no caso que se fosse levantado outro Deus, atribuíam os milagres feitos por esses deuses. Não se tem contato de que todo mundo ali acreditava no Deus de Moisés. Ah, sim, acho que sim. Você entendeu? Então, as mesmas pessoas que pediram outros deuses, ou pediu para se levantar de um deus, e aí Arão vai lá e faz um bezerro de ouro, talvez tenha sido essas pessoas que atribuíram a abertura, pode falar a abertura do Mar Vermelho, não sei se esse é o termo correto, as pragas e outros milagres, a esses deuses. Não tem como você ter contato com 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo e querer colocar na cabeça dessas pessoas que o Deus de Moisés era o Deus. Você entende? Sim, posso falar uma parada? Mas essa é a chave. Posso falar uma parada? Falei. No filme. Tô falando do filme. Nossa, ele viu o filme só pra vir pro podcast. Você assistiu hoje, né? Você vai lembrar disso. No filme, porque assim... Você viu o filme só pra vir no podcast? 6 horas de filme, meu. Não pegou a palavra, foi ver o filme. Tem vergonha na cara, mano. Por que a gente não tem imagem, cara? Essa hora vocês perdem. Você não tem noção. E pra voltar agora? Vamos lá. Porque eu ia falar. Você ia falar no filme. Você assistiu 4 horas de filme, cara. Não, calma. As crianças se batendo em casa. O filme é uma muleta, mas não foram só hebreus que foram. No filme mostra isso. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Isso. Teve uma galera que entendeu também que, queremos ir junto, porque a coisa tá feia aqui, eu quero ir com esse povo aí. Então... muita gente foi junto também, que que tava com os egípcios. E no filme é interessante, por que eu falei do filme? Porque nessa hora, essa galera que foi começa a dar uma... ramelada. Uma ouriçada no povo. Cara, lá a gente tinha os deuses. Eles trazem essa cultura pro meio do povo de volta, né? Apis, Hathor, a própria Osíris que eu falei, se eu não me engano, ela tem chifre. Eu acho que é alguma deferência a boi que me veio na mente. Então, pensa, muitos das deidades deles lá eram com esse aspecto. Eles acharam que talvez fosse o que mais virava lá, entendeu? Mas pegando esse link aí também que o Rodolfo falou e vocês também falaram, a gente não pode esquecer que um pouco antes, Deus tinha chamado todo mundo pro monte. E aí o povo não foi. E aí Moisés foi. E aí, meu amigo, o cara tem uma sede de adorar alguma coisa. E se ele não se relaciona com Deus, ele vai se relacionar com alguma coisa. É o mesmo motivo que hoje a gente vê... Por que a gente vê pessoas hoje se prostrando à imagem, ainda fazer cultos totalmente estranhos? Porque eles não beberam da fonte, mano. Porque uma hora que você vai lá e se relaciona com Deus vivo, você nunca mais vai conseguir fazer uma parada dessa. Mas o povo não subiu. Aí Moisés subiu. O povo ficou com a sede, um buraco. Eu acho que essa sede interior... Precisamos adorar. Eu acho que essa sede real, interior, ela é real. Mas eu vou pro instinto mais primitivo possível, cara. A galera tava sem destino no meio do deserto. Então, no fundo, acho que era medo. Tipo assim, o cara que era a figura central nossa aqui, o cara tá 40 dias fora... O que nós vamos fazer aqui? Filho, mano, é uma galera. Fala, mano, pra onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Você acha que todas as pessoas que vêm num culto de domingo, por exemplo, bebem da mesma fonte? Ou você acha que entre a galera do culto de domingo ainda tem gente que acredita em imagens, que frequenta, por exemplo, outras religiões? Vamos traduzir isso aí. Você fala assim, a galera que é convertida... É isso que mas todo mundo que tava... Tudo bem, mas essa galera que tava acompanhando Moisés estavam convertidas ali? Não, usar o termo convertido é um termo difícil, né? Então, é difícil, não é? Porque, por exemplo, eu já estava aqui, eu estava convertido, mas eu estava aqui, adorando na caminhada com vocês. Com a mão pro alto com a mão pro alto, recebendo, e curtindo tudo isso, mas eu não estava convertido, mas eu estava aqui, você entendeu? Você estava um tanto quanto convencido. Isso. E isso deveria ser um tanto quanto suficiente para eles também. Sim. Esse Deus aí fez Qual foi a primeira manifestação do milagre na minha vida?
Qual foi a primeira? Me tirar de onde eu estava, que eu achei que era impossível sair daquele lugar. Trazendo para o povo do Egito, por exemplo, que viu pragas, a sarça pegando fogo, entre outros, vários milagres aí, né? E eles não se convenceram disso. Eu não precisei de um instante aqui para me convencer daquilo, porque, cara, me tirou de um lugar que eu não acreditava e me deu uma paz. Falei, pô, caramba, agora eu tô convencido disso. Depois eu vou me convencer. Depois eu vou me converter. Esse povo no Egito, do que eles precisavam, na verdade, você entende? Cara, é assustador pensar isso, porque você questionou isso. Cara, você trouxe até para um contexto de hoje. Cara, vocês já viveram tanta coisa com Jesus e agora vocês vão pensar em retroceder. Meu, a galera viu coisa física, meu. É muito louco isso, porque experiências sobrenaturais, ok. Mas você vê coisa física, meu, então, brabo, hein? Muita gente que tá vindo pra Jesus, quando vê algum sinal de dar uma coisa errada na vida deles, eles voltam rapidinho, cara, pro Egito e pro faraó deles. Essa é uma personificação da história nossa hoje em dia. Ela é tão viva e real quanto é pra nós hoje, naqueles dias, né? Sabe que eu levei um devocional uma vez na ONG e eu falei justamente sobre isso, e foi um dos primeiros devocionais que fez todo sentido pra mim, porque eu me coloquei na situação, no caso, nós estávamos cativos lá no Egito, cara, sendo prisioneiros lá, fantoches na mão de Satanás, lá no lugar onde o pecado lá não tinha peso pra gente, você entendeu? Aí de repente você tá aqui, você escolheu sair daquilo lá, Deus te separou, Deus não quis que você já tivesse naqueles lugares, te colocou aqui no instituto forte, cara. Aí você tá aqui no processo, tem que aguentar, cara. Porque aqui ainda você tem o maná, você tem o pão e o mel, você tem o quentinho, você tem a nuvem que te cobre, você tem as pessoas que estão orando por você, mas as pessoas no meio do caminho param e ficam com o pecado de estimação e voltam pro deserto. E voltam pro deserto não, desculpa. Perdão, voltam pro Egito. Voltam pro Egito. O grande... Cara, tenta entender essa. Um homem que me inspira muito quando eu ouço é o Jordan Peterson, exatamente. Ele tem um conceito muito interessante de que o que é Deus para as pessoas? Deus é aquilo que você faz Deus. Por que Deus, ele falaria, não adore outros deuses? Então ele pega e ele fala assim, aquilo que você dá crédito e valor e que você mais busca, se torna o Deus que você adora. Por que todas essas religiões são absurdamente politeístas? Porque cada deus era uma indicação de algo que eles buscavam e que eles queriam viver. Seja fertilidade, seja prosperidade natural, financeira, seja diversão, o vinho, etc. Mas eram dezenas, centenas e centenas de deuses. No próprio Egito tinham muitas deidades lá, cada uma com uma especificidade, com uma característica que eles buscariam. Beleza. Então quando você olha hoje para a nossa vida, aquilo que você busca, que você fala, eu quero mergulhar nisso e vou dedicar minhas horas nisso, eu vou me aprimorar nisso, e você transforma aquilo numa prioridade na tua vida, isso virou o seu Deus, cara. E aí tem uma verdade que é absurda e que começa a fazer a gente entender por que eles se lançaram à farra. Porque você se torna semelhante àquilo que adora. Então, se você adora a academia, por exemplo, e você começa a exercitar e o teu corpo, você se torna igual àquilo que você adora. O que você vai querer? Entendeu? Então, se você adora a Deus, o Deus vivo, você vai se tornar tão generoso, tão bondoso, tão gracioso e tão... igual ele é, e do contrário você vai se tornar igual ao Deus que você se prostra, que você adora. No caso, eles se prostraram a esse Deus bovino que remete a um monte de coisas estranhas e que logo eles se transformaram naquilo. Então, Deus, cara, é um conceito disforme, é um conceito subjetivo. Você se transforma aquilo que você prioriza, né? Então, esse aqui, o amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, a gente pode automaticamente remeter hoje a uma pessoa que vive uma condição totalmente também longe, com seus bezerros de ouro, mas no outro dia vai para a igreja e vai cultuar a Deus. Amanhã eu vou fazer uma festa ao Senhor. É isso que o povo estava fazendo aqui. Fizeram um bezerro de ouro e tal, e amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, Yahvé.
Tipo, vou cultuar Deus depois de ter me lambuzado aqui, sei lá. E aí, talvez por falta do relacionamento, né? Mas qual é a figura de Arão nisso tudo? Qual é o peso de Arão? Tanto para Moisés quanto para o povo que estava ali. Peso para papel. Nessa hora aí, meu Deus, hein? Arão não tinha sido estabelecido e designado como sumo sacerdote. A família de Arão, em meio aos levitas, não tinha sido designado. Mas ele tinha um papel preponderante. E qual foi? Ele foi... Se lembra que às vezes a palavra sacerdote, antes do sacerdócio levítico, ele representava e significava alguém que tinha autoridade no meio do povo. E que era uma pessoa proeminente no meio do povo. Ainda que não fosse um cara vestido de toga, representante espiritual, mas era uma pessoa que exercia alguma liderança e tal. E Arão era isso. Tanto que Arão, você falou no pod passado que o sacerdote ele é um facilitador, não? Você usou uma palavra. Ele cria acesso. Ele cria acesso. E o acesso de Moisés com o povo foi via Arão, porque Arão tinha esse status lá dentro. Então, depois daquela palavra que era depois que o fogo arde, que Deus fala assim, vá às autoridades, e ele fala, eu estou enviando Arão, porque ele vai ser um facilitador junto às autoridades, né? Então, Arão já tinha essa proeminência e ele já era o irmão do cara, de Moisés. Então ele tinha um papel de liderança e o povo se dirigiu a ele para ele fazer isso aí. Esse era o envolvimento dele ali. E o louco é que eles não tinham as leis ainda também, né? Porque muita coisa eles fizeram na ignorância também, vamos dizer. Absurdamente na ignorância. Moisés já tinha subido, Deus já tinha dado para ele os 10 mandamentos e uma série de outras leis, como as festas, o sábado, e algumas coisinhas a mais. E aí ele anotou no livro, ele desce, ele fala, Deus falou todas essas paradas aqui, vamos fechar com ele essa aliança? O povo, vamos. Então todo mundo sabia que a um só Deus eles deveriam adorar, um só Deus servir, nenhuma outra imagem eles deveriam fazer. Ele já era sabido. Já era sabido. Então, por que eu pergunto? E agora ele fala, fechou. Ó, vou subir e falar com ele lá. Beleza. Sobe aí, Moisés, nós vamos colocar isso numa tábua. Fechou? Quando ele sobe agora que ele começa os 40 dias, entendeu? Demorou, né? Mas por que eu pergunto isso de Arão? Porque, cara, se ele era o fechamento de Moisés, ele devia ser a última pessoa a falar, beleza, vai dar os brincos aí, vamos fazer aqui um bezerro. Eu acho também que ele não deveria ter feito, porque ele era o fechamento de Moisés. É a mesma coisa que a gente tá aqui andando com você, você entendeu? Aí o Marcinho não tá, pô, vamos fazer uma festa na igreja aí, vamos lá, vai o tocar uns funk. Não tem cabimento uma coisa dessa, entendeu? Fazer um funk então, fazer mas no começo desse... Como que você acha que pode ter sido a abordagem do povo para Arão para fazer esse Deus? O que você acha, Arão? O senhor permitiria? O senhor acha que é uma boa ideia? Inflou o ego dele, né? Não. Ou foi assim, junta uns 40. Ó, teu irmão, cadê? Cadê? Você vai fazer ou não vai? Não sei o quê, entendeu? Hein? Como que esse trecho começa? Tudo bem, mas aí não tinha ninguém do lado de Arão pra falar, qual que é? Não fala assim com Arão não, cara. E começar, uma defesa. Gente, cara, muita gente. Pressão do O povo era louco. Ó, eu vou ler essa passagem na mensagem. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram... Nossa, estranho, né? Tome uma atitude, faça deuses para nós que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? Meu Deus, sabe o que eu lembrei aqui? Meu Deus. Pressão para performar. Pressão para performar. Lembra dessa tua mensagem? Lembro. Eu tava aqui já nessa. Exatamente isso é o peso do sacerdote, mano. Porque Arão não estava ouvindo o Senhor. Arão estava aguardando a instrução de Moisés que foi ouvir o Senhor. E aí ficou a pressão pra ele. E aí o povo pressionando, ele tinha que performar. Você não é sacerdote, maluco? Nós precisamos adorar, nós precisamos fazer um culto, precisamos fazer alguma coisa aqui. E aí? E tal, aí, mano, olha que loucura. Aí o cara vai, então tá bom, vai me dar um pouco de ouro aí, vamos derreter aqui, fazer um negocinho. Cara, e nem todas as nossas perguntas serão respondidas, hein? Sem ter coisa que você vai ficar... No filme fala alguma coisa ali sobre... 4 horas de filme, meu irmão. Posso ler um trecho aqui interessante?
Essa seria um pós, né? Um pós dessa palavra. Depois que Moisés desceu, o Marcião deve falar sobre isso, ele viu, ficou doido, quebrou a tábua, pegou o bezerro, queimou o bezerro, reduziu em pó, pôs na água, etc. Fez eles beber, né? Fez eles beberem e tal. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Não sei se ele perguntou assim, irmão, por que você... Irmãos, tipo a Neuza, né? Não. Foi pra cima uma Você tá porrada. louco, Arão? O que é que você fez, meu irmão? Você tá bem louco. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá acontecido. Ele deu razão pro povo. Não, Você ele sabe esquivou, que esse pessoal, ele esquivou. os caras são ruins. São brabos. Os caras são sangue ruim. Os caras têm maldade na mente. Os caras... Entendeu? Sei lá. Eu acho que tem um quê de que os caras não estaria nem vivo. pressionaram. Talvez ele não estivesse vivo. Faz aí e tal. E é impressionante que eles desrespeitam Arão, falando: você vai ter que fazer. Mas respeitando porque era ele que tinha que fazer. Entendeu? Tipo, você é o cara, né? Tipo, pastor, o senhor vai orar aí. Tipo isso. Pra eu casar, eu vou casar e vai ter que ser do meu jeito, mas você vai orar. Exatamente, né? Tipo isso, né? E faz a oração forte, hein, maluco? Você vê que a oração mais ou menos não. É a Oração pressão. de 1 minuto, por favor, Pressão né? pra performar. Aí, beleza. Aí Deus fala então, Moisés, o povo que você tirou do Egito tá fazendo não sei o quê, né? E é muito louco como que Deus, ele começa a formar isso em Moisés. Quem é líder de célula ou líder de alguma coisa sabe. É que nem quando a pessoa chega pra você e fala assim, ó, aquela sua ovelha lá, ó, não é? Aí o que acontece na hora? Tipo, o cara que é um líder de verdade, que cuidou, que tratou, ele fala assim, como assim? E aí ele fala, não, mano, peraí, você nem conhece o cara... Você nem conhece essa vida pra você falar, o líder, ele tem isso. E Deus estava provocando Moisés pra fazer isso, né? É só ovelha, o seu povo aí que você tirou do Egito. É tipo isso, né? Mas também tem aquele aspecto Esquivada assim, total, né? Esquivada total. mas tem aquela parada que eu falei no culto. Uma vez que o povo não me considerou Deus, eles já não são meu povo. Entendeu? Então, tem essa também. Se eles me tratam como não sendo Deus deles, então eu vou tratá-los como não sendo meu povo. Modo de dizer, entendeu? Foi essa troca aí, de esse é o teu povo que tu tiraste do Egito. Eu lembrei quando estava pregando que de Esaú e Jacó, porque Esaú desprezou o direito de ser primogênito, né? E a Bíblia tem não lembro qual que é o verso lá, mas fala isso. E essa é a chave do negócio, porque senão você fala, pô, Jacó fez e tal, né, não sei o quê, mas a Bíblia enfatiza lá que Esaú, ele desprezou o direito de ser, então, cara, você desprezou, então beleza. É tipo o povo ali, o Senhor, o povo que desprezou o Senhor, entendeu? Então agora é o seu povo, Moisés, é você que tirou. Eu anotei uma coisa que... tipo isso, bem isso. Eu anotei uma coisa que você falou no culto, coloquei até entre aspas aqui, que você falou assim, na mesma pegada do Arão, depois do bezerro de ouro, que se prostraram aos pés do bezerro e tal, você falou assim, tem gente que se corrompe muito rapidamente. E aí você fechou assim, naquele momento do culto, eu acho que você falou com as coisas que você já deve ter visto, ou com as coisas que já passou. O que você quis dizer com se corrompe? O que é rapidamente, se corromper rapidamente? É não esperar o tempo das coisas? Não esperar maturar o tempo com Deus? É isso, pastor? Então, essa palavra que o povo se corrompeu rapidamente é uma palavra interessante, porque é como se o povo tivesse se estragado rapidamente. Imagina que você pegou essa esfirra aí que tá na tua mão. Sim. Ela dura quantos dias boa para comer? 2? No terceiro já tá um pouquinho azedo, já não? É isso aí. Talvez. E aí você fala assim, obrigado. Imagina que você fale assim, cara, eu tenho uma esfirra aqui, eu posso comer ela em 2 dias, mas daqui 2 horas tem bicho nela. Você fala, cara, estragou muito rápido. É mais ou menos isso. Estragou mais rápido do que ele achou que ia estragar, entendeu? O povo se estragou muito rápido. Daqui 2 horas essa esfirra tá com bicho. É muito rápido, cara. Acabou de sair, né? Acabou de sair, Então essa expectativa de Deus é de que o povo ia durar mais, mas ele se estragou muito rápido.
né? Alguma coisa assim. Cara, analogia, acho que... Nossa... Nossa, que maldade. Amém, Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti essas esfirras, esse momento, que nunca nos falte um grãozinho de arroz, sobretudo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já tava comendo a esfirra, tô em pecado. Você tava falando da rapidez, cara, eu acho que ela é... rapidez que se corrompe. Então, é claro como a água, cara. Eu acho que é o cara que se converte, tá em Jesus, tá empolgado com o primeiro amor e o primeiro encantamento que vem pra ele, o prato que era de lá, volta, ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele se rendeu aos desejos de novo, né? É algo rotineiro, cara. Isso aí... Você já... Ó, tem um exemplo interessante. Você já viu uma fruta? Se você pegar uma maçã do pé e botar ela na tua fruteira, ela vai ficar lá o quê? Uns 15 dias? Ainda boa pra comer? Qual fruta? Uma maçã. Deve dar, né? Uma banana. Agora, pega essa mesma maçã... Uma semana, vai. 15 é muito. 15 é muito? Não, pra maçã vai, pra banana não. Na geladeira acho que vai, não, mas tudo bem, vai. Ah, Que seja 10 dias, nem pra você nem pra mim. 10 dias, uma maçã. Agora, pega essa mesma maçã no primeiro dia, dá uma mordida nela e põe ela na fruteira. O que acontece? Tarde ela já tá... É, Se for de tarde manhã, já. tarde já tá ruim. Demora horas. Pega a mesma banana, que demoraria 10 dias, tira a casca dela e deixa ela lá. O que acontece assim, sem cobertura, você estraga rápido. Então Uou! agora... que é? Não, essa foi a braba. Ah, Sem a cobertura a gente estraga rápido. É, isso aí, pronto. Quando você sai da cobertura, cara, você fica... Nossa, boa essa da fruta, hein? Hã? A casca, hein? Nossa, da Foi casca, top essa da aí. banana e a cobertura. É muito legal. Isso. Não, sério, cara, olha. Boa. Quando o povo sai debaixo dessa cobertura, meu, ele estragou muito rápido. Você tem que estar ali, cara. Alguém te cobrindo, alguém te falando, alguém... Cara, é impressionante. Se a gente der vazão para nossa mente e nosso coração e ficar se alimentando muito de coisa que a gente estraga rápido, cara. A gente precisa estar sempre debaixo da nuvem da glória. É sutil, né? As coisas, né, cara? Cara, deixa eu citar uma parada, olha só que coisa. Já tem dois, não sei se foram 2 domingos, 2 vezes que eu tô tocando lá no Coco Bambu. E aí passa um cara e fala assim, bate no meu ombro assim, porque passa de lado, e aí, vai pro culto hoje. Ah, de domingo, é verdade, de domingo. Vai pro culto hoje, hein? Aí eu olhei pro cara, se é a primeira vez. Mano, mandou essa pra mim. Vai pro culto, hein? Pra quem não sabe, eu toco à tarde no domingo, né? Então dá tempo de ir pro culto. Mas o cara me deu uma chamada. Aí eu, beleza. Aí foi no fim de semana seguinte, de novo, mesmo cara. Mó tapão no meu ombro. Vai pro culto, hein? Aí eu olhei pra ele assim. Acho que eu conheci esse cara. Bom, aí ele, na hora que ele sentou lá no balcão, aí foi a minha hora do rango, sentei lá, falei, mano, você tá me enquadrando pra mim ir pro culto? E aí, se você não vai... Eu joguei um verde, né? E aí, você não vai colar no culto? Culto? Que igreja, irmão? E começou, cara, começou a trocar comigo e descascar a igreja, mano. Nossa, que cara de pau, mano. Não, e eu mandei, mas eu multei ele. Eu falei, mano, mas é fácil, né? Você fica batendo no meu ombro e falando pra mim pro culto, e você, cara? Então você tá tirando uma comigo? Falei, então, na verdade, vocês fazem tudo, aí começou aquela ladainha, aquele discurso de quem tá de fora, né? Por que eu tô falando isso? Porque típico de quem não tem essa cobertura. Ele tá afligido, ele tá ferido, ele tá atingido, e ele olha pra quem tá dentro e o papel dele é criticar, mas na verdade ele tá numa condição de apodrecimento, ele tá sem essa condição, então ele vai pro culto, hein, irmão? Mas tirando onda, né? E aí eu falei pra ele, cara, mas qual que é? Aí foi aprofundando. Cara, um monte de regra, um monte de rito, no fundo eu encontrei Deus fora da igreja. Falei, cara, eu não tenho dúvida que ele tá lá também. Mas, cara, pode ter certeza que se você não tiver no corpo, enxertado ali, cara, tua guerra vai ser 1000 vezes mais pesada do que a nossa. Porque já tá difícil como igreja, como corpo. Cara, você quer caminhar sozinho? Boa sorte, irmão. Dessa, Eu posso dar um recado eu não gasto o mínimo de tempo com uma pessoa. A única coisa que eu pergunto pra ela é assim, tá funcionando pra você? Você tá feliz? Tá funcionando? Tipo, tua vida tá alinhada? Tá tudo ótimo?
Tá bom, boa sorte. Segue teu plano aí, né? Segue teu plano. Né? E deixa ele com essa pulga gigante atrás da orelha. E pronto. Posso dar um recado? Os patrocinadores? Não. Isso que você falou é uma coisa que faz eu refletir e é muito sério quando as pessoas saem dói da igreja e coloca a culpa nos líderes, ou coloca a culpa nas pessoas que não tive cobertura lá, porque fulano dava mais atenção para um do que para outro. Cara, as pessoas precisam querer serem curadas dessas feridas. Que elas chegam tão necessitadas de atenção, tão necessitadas, que elas não esperam. Elas não vão atrás, cara. Elas esperam sempre que um líder vem falar, sempre que as pessoas abracem. A pessoa precisa querer e dar o passo, entendeu? A pessoa precisa reconhecer. A pessoa precisa reconhecer. E existe um negócio que eu aprendi aqui na igreja, não é um sistema nem nada, é uma coisa que é interessantíssimo, que é o permanecer. Mesmo nos dias ruins, você tem que permanecer. Boa. Mesmo no dia que o pastor passou por você e não te deu uma boa noite, tem que permanecer. Mesmo no dia que é sobre isso, porque as pessoas querem tanta atenção de um presbítero, de um diácono, de um líder de célula, cara, que eles começam a endeusar o líder de célula, o líder da escala, o líder de não sei o que lá. Vamos trazer bolo, vamos fazer não sei o que lá. É legal tudo isso, é bem bacana, mas o dia que ele não te der um oi, seja natural, porque as pessoas são assim também, sabe? São pessoas. E eu vejo as pessoas assim, dodói, isso já aconteceu. Eu já trombei com pessoas que, não vou mais lá no Bola de Neve, que não sei o quê. Cara, você precisa reconhecer que você tem um problema e você tem que se curar disso aí, cara. As pessoas estão lá, são todo amor e todo mundo lá é falho, entendeu? Permanecer. Se você sair debaixo dessa nuvem aí, há uma tendência enorme de você apodrecer rápido, cara. Essa era a ideia Exatamente, que eu tava querendo trazer. Olha, essa semana eu tava vendo Faustão à noite. Em casa pega 3 canais. Faustão na Band. É isso aí. Quando a Universal não tá nos 3 canais, dá uma janela pra assistir alguma coisa que não é Universal, mas foi Faustão. Mas assim, foi muito assim, enquanto a gente preparava um negocinho pra comer ali e tal. Só pra fazer barulho, né? Só pra fazer barulho. Aí tava o Dinho. E a gente gosta dessas músicas de velho, né? Dinho Ouro Preto. Capital? Uhum. Ela dormiu no calor dos meus braços. E a gente ali e tal. E a gente lembrando... Naquele amor. Das músicas antigas e tal. E ele... e ele falando que o cara da banda dele tocava com Legião, que ele era amigo de infância do Renato. Do cara Russo. Paralamas, não, do Herbert Viana. Inclusive essa música, Ela Dormia no Calor. Tem uma versão do Herbert Viana mais antiga, porque cada um fez uma versão de letra com a mesma música. Olha que louco, cara. Porque eles meio que fizeram junto, sei lá. Uhum. E aí a gente pôs uma música tal e não sei o que, ficamos ali, né, no nosso momento nostalgia, beleza. Dormi e tal, acordamos, a gente ia sair cedo no outro dia, assim, juntos, eu e a Franci, a gente acordou, aí estamos ali, oramos em casa, a oração da manhã antes de sair. Quando a gente entrou no carro, o Bluetooth conectou, automático, tava tocando uma música dessas bandas antigas. É automático, você liga o carro, ele começa a tocar. E a gente saiu meio em silêncio de manhã, e aquela música, cara, não combinava, cara. Você fala, cara, eu não tô começando meu dia santo com essa música. Eu falei, essa música tá me irritando. Pum, ela meteu o dedo no botão, tipo, não combina, cara. Chega, é legal, você ouve e tal. Mas se você ficar muito nisso daí, aquilo não faz bem, você sente que não é. Entendeu? Não tô demonizando nada, tá, gente? Eu só tô aqui falando assim, que pra nós não fez sentido aquela música. A diferença entre o que te cura e o que te mata é a dose, né? Exato. Exatamente. Caramba! Por caramba! Quase derramei coca na mesa, mano. Nossa, eu tô andando muito com vocês, velho. Meu Deus, cara. Você tava falando agora, eu quase pus o fundo. Na próxima eu vou pôr o fundo. Você tá falando de música, eu trabalho com música e eu tenho que lidar com esse lance, cara. Ainda mais quando a gente lida com o culto, com a adoração, que aí, cara, essa dose não dá pra você filtrar. Você vai ser, diante da presença de Deus, você tá nu. E aí, amigo, é o que você tem, é o que você vai ofertar. É o que você vai oferecer, né? Não tem como você dar migué, entendeu? Eu tava até compartilhando outro dia uma pessoa, uma experiência de que, cara, a gente tem fase, né? E a adolescência, enfim, a juventude
ali, após a adolescência ali, a gente tá querendo brigar com o mundo, os pais e tal. E é que nem o pastor falou, cara, eu nunca vi meu pastor careta, nunca vi meu pastor proibir nada, ainda mais eu que lido com arte, com música. Mas, cara, isso que você falou é fundamental, cara. A dose, dá mais quem lida com isso no ambiente santo. Não que a igreja é um ambiente santo, mas você lida com isso espiritualmente. Cara, você tem que tomar muito cuidado com a dose que você anda absorvendo coisas e a maneira como você lida com isso. Porque, cara, eu já vi gente de igreja curtindo mais música secular na intensidade do que na adoração. Na adoração tá lá panguando. Então, é o que o Marcinho falou. Deus, ele vai ser pra você aquilo que você... aquilo que você alimenta. Busca dele, cara. Ele vai ser o teu Deus dessa forma. Agora, olha, se você parte uma maçã no meio e ela ia durar pouco tempo, o que você faz? Você põe um filme. E aí você põe na geladeira. E ela vai durar muito mais. Então, ainda assim, você pode estar cercado de gente que vai te ajudar e que vai, né? Mesmo que você, né? Seja, o problema é de gente que, mano, sai da igreja e descabela, cara. Tipo, vai pro fundo, né? Do poço. Mas pegando esse gancho aí também, então a pessoa vai, né? Sai. E aí, Moisés, né? Diante de Deus ali, voltando. Esse povo é obstinado, Moisés. Deus fala pra ele, né? Esse povo é de dura serviço, né? Ruim, povo ruim. É tipo isso também, né? Quando alguém fala, o povinho miserável, né? Que bom somos nós aqui que estamos aqui, né, Senhor? Eu e você aqui, né? Porque o resto não presta mesmo. Se não fosse eu aqui na tua presença, esse é o outro lado da moeda. É quando a gente também que tá do lado de cá, pode se colocar numa posição dessa também, de superior e tal. É por isso que Moisés faz o que faz. Porque ele se identifica como povo. E não como superior ao povo, entendeu? Todos nós pecamos, todos nós temos as nossas falhas. E eu gosto quando a pastora prega e fala, eu não venho na igreja porque eu tenho amigos, porque aqui é gostoso, porque aqui... Eu venho porque eu preciso. Eu venho porque a minha natureza é podre. Eu venho porque se eu não vier e tomar minha dose diária do Espírito Santo, eu fico apodrecida, cara. Eu venho porque senão eu viro uma bruxa. Então eu preciso vir aqui e receber o que o Deus tem pra mim, para me tratar e etc. Cara, entendeu? Esses dias você tava pregando, eu fiz um exercício mental, assim. Eu parei e falei, cara, vai ter o arrebatamento e tal. Eu falei, cara, imagina se uma possibilidade a gente tivesse ficado, cara. Qual que seria a sede que eu estaria nesse culto aqui? Se tivesse uma possibilidade de uma porta aberta, alguém pregando o evangelho, falando o Espírito Santo sendo manifesto naquele lugar. Eu acho que a coisa se tornou tão comum para as pessoas, virou um rito, virou um... Cara, que eu não sei, é como se... fala do católico, fala do outro, mas na verdade a gente tá acostumado com esse ambiente, gente não cara. valoriza, Esses dias Exato, perguntaram pra mim por que eu sou crente. Perguntaram pra mim, por que você é cristão? Por que você é crente? Eu falei, você tem paz? Eu falei assim, cara, Paz, né? paz, você tem paz? Eu falei, ela falou assim, cara, eu tenho, mas todo mundo tem problema. Eu falei, não, todo mundo tem problema, mas quando você tá diante do seu problema, quem é você diante do seu problema? Não, eu fico sem dormir. Eu falei, então, é por isso que eu sou crente, porque Deus tá em todas as coisas, cara, e eu tenho paz. Eu encontrei a paz. E como é que é isso? Eu falei, eu não explico, cara. É uma paz que transcende todo o entendimento. Tá, esse cenário ali de Moisés com então, o Senhor. aí você falou de uma coisa que eu queria puxar também. Você falou do povo de dura serviço. Cara, Deus tem uma proposta para cada um. Cada um carrega um fardo, cara. Cada um tem uma história, cada um tem uma situação. Às vezes, cara, esse fardo é a própria personalidade que Deus te deu. As pessoas que não nem entendeu? É uma coisa, eu não sei o que é, mas cada um tem alguma coisa que carrega e tal. E quando você luta contra isso, e você renega isso, e você despreza Deus pelo fardo que Ele te deu para carregar, você se torna um povo de dura serviço. Então, Deus tinha uma proposta pro povo. Eu quero moldar vocês, quero formar vocês, eu quero... aparar aí os problemas, quero glorificar vocês e levar vocês para minha terra. O povo não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu tenho em mente, eu quero outra coisa. E aí você vê uma coisa interessante, você projeta para você aquilo que você projeta para você, que é diferente do que Deus projetou, é o teu Deus. Nós vamos adorar
como a gente quer. A gente vai viver aqui como a gente quer e não como Deus instruiu a gente para viver. E aí isso se tornou o seu Deus. E você vê como Deus é um conceito, né? Um Deus que não é o Deus vivo na tua vida é um conceito subjetivo. Então agora, cara, a gente vive isso aqui. Nós queremos isso aqui mesmo. Farra, é isso aqui. Vamos pegar a mulherada dos povos vizinhos aqui. Vamos descascar. É loucura. Dia de maldade, vamos... E esse é o Deus deles. Então o dura serviço é quando você não quer o que Deus estabeleceu para você. Então você vai em outro caminho. E como saber o que Deus estabeleceu para mim? Aí... Então. Porque aí a minha segurança vai estar aí. No caso do povo ou para hoje? Eu te falo no caso do povo e para hoje. No caso do povo, já tinham algumas leis. Sim. Segundo, eles já tinham um Arão. Não é assim, faz isso para nós. Mas que o Deus diz a respeito disso? Você que tem... E tal. E a promessa de Canaã era antiga. Terra prometida? Eles estavam querendo, deixa o meu povo ir. Estamos querendo... E agora, nos dias de hoje, o que você tem? Cara, você tem um Espírito Santo só. E aí você tem a palavra de Deus, você tem homens e mulheres que Deus coloca na tua vida, você tem todos esses recursos antes de falar assim, não, eu quero o meu jeito, né? Então, gaste tempo. Se você for humilde o suficiente para perguntar para alguém que você entende que tem um tanto de caminhada ou de relacionamento com o Senhor, para falar, o que você acha que Deus pensaria a respeito disso? Né? Cara. E quem não queria ouvir do Senhor assim, eu farei de você uma grande nação, hein, Ale? Eu farei de você uma grande nação. Quem não gostaria de ouvir isso? Porque Deus vai e fala, povo miserável, hein? Esse povo obstinado, eu vou destruir eles. É porque uma coisa é Moisés se indignar, outra coisa é o próprio Deus falar, eu tô de saco cheio, não aguento, acabou. E aí você fala assim, não, Deus. Não. Então, mas aí que tá. Você acha que Deus ia destruir o povo todo? Ia ficar um monte. Tem Josué, monte Caleb, ia ficar alguns tem ali. Um monte, exatamente. Agora, essa mesma história... Posso dar um spoiler, não? Claro. Por favor, eu amo. Não sei se o Marcelo é brabo aqui, hein, cara. Tirem as crianças da sala aí. Nós estamos no Velho Testamento, amém? Terra abria. A terra abria, engolia. O que Moisés faz? Ele fala assim, ó, cada um sai do teu acampamento, pega a tua espada e mata o teu vizinho e o teu irmão. Naquele dia, 3.000 foram mortos. E esses que mataram a espada eram os que deviam estar chocados com a farra, dizendo, meu Deus, cara, o que está acontecendo com esse povo? Gente, não é isso, vocês estão loucão, vocês estão chapando, mano, vocês estão saindo na curva, não é isso. Moisés está lá, calma, tenham paciência, vamos esperar, Deus é por nós e tal. Tinha uns cheios de temor. Esses, cara, honrosamente pegaram a espada e mataram os loucos. É pesado. Caramba. É pesado. Mata o seu irmão e o seu vizinho. Que loucura, velho. É pesado, cara. Eu vou te falar aqui, ó. Olha que loucura. Eu não deixa eu só achar aqui, né? Peraí. Mas esse lance de provocar um intercessor, enquanto você acha aí, pastor? Oi? Esse lance de Deus praticamente provocar em alguém uma intercessão, aconteceu também com Abraão, né? Abraão vai interceder por Ló e por só Sodoma. Que o approach é diferente. O approach é bem diferente. Mas é uma outra intercessão. Mas olha só. 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão,
para que ele vos conceda hoje bênção. Ixi, aí agora ficou pesado. Meu Deus, cara. Cara, O clima ficou pesado. muito pesado isso, cara. É muito pesado. Paralisou o Chaves agora. Mas o que isso significava? Piripaque do Chaves. O que isso representava? Extirpar do arraial a maldade. Radical, né? É. Você não saía igual um louco, tipo, arma na mão de macaco, tipo loucão, né? Você vai ser cirúrgico, né? Você vai tirar. Você vai atrás de quem, né? Esse era o simbologia. Era o Antigo Testamento, tinha né? E uma por causa disso, guerra, sangue, né? Mas isso daí, lógico, né? Como o pastor sempre fala, no Antigo Testamento é natural, no Novo é espiritual. Após um movimento intercessório de Moisés, não era só interceder e ser bonzinho. Não, Deus, não... Então, peraí. Intercedeu, clamou pela misericórdia, mas agora vamos alinhar. Não, vamos alinhar. Por que você acha que a ordem desça? O que era a ordem desça? Então não teve a segunda parte. Mas a ordem desça tem um caos lá embaixo e você precisa, né? Vai e confronta o caos lá embaixo. Exato. Vai e tira aquilo que precisa ser tirado. Desça de onde você está agora, velho. Desça do tamanco que você tá, da soberba da escada, de onde você estiver. Pode até ser uma leitura assim, mas era assim, desce aqui, desce a minha presença e vai encarar a realidade do que o povo tá vivendo. E quando você estiver lá, tire eles daquela lama e extirpe a maldade do meio do povo. É mais ou menos nessa linha, entendeu? Então ele vai e consagra o povo e tira. É como se, e aí sim ele vai e volta pro monte. Tô dando spoiler total aqui. Ele volta pro monte para interceder pelo povo, pelo pecado, né? E aí você vê, cara, Moisés fazendo o papel que o sumo sacerdote faria depois, de entrar na presença do Deus Altíssimo e interceder para que Deus não matasse o povo. Só que não dá para fazer isso sem você arrancar. É como você querer tratar um câncer deixando o câncer lá dentro, modo de dizer. Então você extirpa e depois você começa a fazer a recuperação. Senão você deixa aquele negócio podre se alastrando lá dentro. Sim. Então desça para o que você possa tirar isso aí do meio do povo. Cara, e a analogia com Jesus é absurda, né? Porque exatamente o papel do mediador, né? Deixe-me agora, e para que a minha ira se acenda contra eles. Isso também é louco. Que aí Moisés fala, peraí, então não... Tipo, se eu sair daqui, então você vai matar eles, é isso? A sua ira vai se acender. Aí isso é muito precioso, mano. Porque Moisés, eu piro nessa passagem demais. A intercessão dele é a ousadia. E como Deus deve ter olhado e falado, ele entendeu. Porque, tipo, Deus já... Lógico, né? Que na onisciência dele já sabia o que ele ia se desenrolar dali. Mas aí Moisés vai e prega pra Deus, mano. Você consegue entender isso? Moisés prega pro Senhor. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Moisés, o verso 11. Suplicou o Senhor clamando, Deus... Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que os libertou para matá-los e os montes baniram da face da terra? Arrependa-se do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Aí ele vai para a Bíblia, irmão. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Israel. Não tinha a Bíblia ainda, né? Mas para nós é a Bíblia. Aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos e tal. E aí ele lembra das promessas. Ele prega pra Deus, mano. Tem uma música do Trazendo a Arca que é essa passagem. Só faltou ele fazer apelo. Você não quer aceitar Jesus, não, Senhor? Lembra dessa música aí? Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode ir para que sentes por mim, nem os meus pecados. É louco. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Entrou até um reverb. Que revelou a sua glória a Israel. E que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Você é louco. Miserável, canta feito isso, hein, velho. Uma salva de palmas aí. Canta feito um curió. Feito um curió. Muito bom. Canta feito um curió. Mas e aí, pastor? Moisés prega pra Deus, é isso?
Moisés não prega pra Deus. Ele tem uma impossível troca, você pregar pra Deus. Você tá muito lacrador, hein, meu? Tô forçando. O que Ele Moisés, teve uma troca, né, o que velho? Moisés faz é mostrar conhecimento e mostra Personalidade, disposição. Não é a palavra. A palavra certa, ele mostra vontade, cara. O quanto ele tá disposto a fazer aquilo que ele se propôs a fazer mesmo, entendeu? Assim, cara, você mudou a minha vida. Você me tirou de onde eu tava pra chegar até aqui. Agora dá tudo errado. Entendeu? E outra, ele não tava errando em falar, em trazer as promessas de Deus. Ele tava sabendo interceder, cara. Já pouco de inteligência. Já aconteceu com você uma situação dessa? Lógico, devido às inúmeras... A proporção diferente, lógico. Mas alguém chegar e falar, pô, pastor, não interceder por alguém que... Não acaba com esse ministério não, por favor. Você tava com a ira se acendendo pra alguém e alguém chegou e intercedeu, assim, e o coração pastoral de olhar e falar assim, esse cara entendeu aí o papel dele. Não, acontece assim, imagina que você tem um modelo protocolar de funcionamento da igreja e alguém quer ir diferente a esse modelo. A pessoa fala, eu queria fazer isso daqui, disso aqui, não sei o quê. Você fala, não dá. Não. É fazendo a sua casa aqui, não. Aqui não. É tipo isso. Aí a pessoa volta e fala assim, mas pastor, olha só. Falar uma bobagem. Pastor, podemos fazer um negócio na igreja de rapel? Na madrugada de terça para quarta, às 3 às 5 da manhã? Não tem funcionário, a igreja não abre, o alarme está acionado, é perigoso, não tem ônibus, não tem como vir, não tem como chegar. Aí a pessoa, mas pastor, então, é que é o seguinte, o senhor não fala lá que a gente tem que fazer umas coisas novas? Então, mas não é isso. Então, pastor, mas assim, a gente viu, todo mundo quer fazer, e o horário que todo mundo pode fazer é esse. Não dá. É madrugada, a igreja está fechada. Então, pastor, mas a gente quer começar um movimento e a gente acha que dentro da igreja, que o som não sai e tal, e é o melhor lugar para a gente fazer. Eu falei, não, é 3 horas da manhã. Então, pastor, mas tem alguns líderes envolvidos e alguns deles já se movimentaram com a chave, eles sabem um alarme e tal, e eles comprometeram, eles vão estar aqui. Cara, mas quem é? Por que eles reúnem todo mundo aqui então? Daí no meio tem um presbítero, aí no meio tem... Aí você começa a falar, cara, eu acho que eles querem mesmo. Eu acho que é sério esse negócio. Eles querem adorar de madrugada, cara. Eu nunca pensei em abrir. Normalmente não, mas... Pô, acho que vocês estão tão comprometidos. Tudo bem, vai. Então vai. Pô, numa terça? Entendeu? Numa terça-feira. É isso que eu tô falando. Se tiverem 50 justos, você vai instruir ainda? Se tiver 40, 30... Mas é isso que eu tô falando, cara. A disposição... Eles mostraram... Moisés, né? Moisés, e no caso esse exemplo aqui, Sim. Quão determinado eles estavam, a palavra acho que era determinado. Quão determinado eles estavam, cara, que você fala, não, então acho que beleza. Então Moisés está lá mostrando quão determinado ele tá e Deus fala, bom, acho que ele tá mesmo, então beleza, vamos E a gente não pode esquecer que quando Deus desceu no monte, que ele apavorou o pico, tremeu, saiu fumaça, é um negócio assustador, mano. Você tem noção do cara ter a ousadia de chegar e ter esse nível de argumentação que ele teve pro Senhor, assim, isso pra mim é muito admirável também. E ele vai argumentar mais, mas isso é cenas do próximo capítulo. Ô, pastor, mas ele tem argumentos ainda mais. É coragem e ousadia demais. A Bíblia fala que ele se arrepende, né, Deus, né? Então. Muito louco essa passagem também, porque muita gente usa isso pra... No culto, e Deus se arrepende? Não, mas ele falou da definição da palavra lá, faz muito mais sentido mesmo, da tradução, né? Que é qual mesmo? A palavra é a palavra... Tem uma palavra que veio... Isso está no verso 14. Não, mas o sentido... O sentido é do tipo... é do tipo de compaixão, né? Pelo povo. Deus teve compaixão do povo. Pena. Deus teve compaixão do povo, alguma coisa assim. Mas a palavra aqui é essa daqui, ó. Eu sei, eu tratei Nahan, ou Nachan, se leria Nachan, né? Mas se diz Nahan, alguma coisa assim, que é
É se arrepender, mas é sentir remorso, confortar-se ou estar sentindo lamento ou sofrer, pesar e coisas desse tipo, entendeu? Deus é brabo, né, cara? Até pra arrepender, ele é Deus. Então ele sentiu esse pesar, cara. Tipo, não é o tipo, puxa vida, cara. E não que ele se arrependeu, tipo, meu Deus, me enganei. Ele reviu alguns conceitos, né? Ou nesse... Não é nesse caso, né? Não é nesse caso. Absolutamente não. Eu acho que é tipo a situação de Ló que a gente comentou aqui, né? Mais ou menos isso Cauê também. falou. Qual? De Ló, cara, vai ser destruído e tal. Não, então beleza, Sodoma e vou tal. segurar a onda. Na questão de interceder. Abraão intercede por ele, ele fala. Na questão de interceder. Vou dar uma segurada, sai daí. Justo. Sai daí que ainda dá tempo. O approach era outro, mas é isso. É um conceito só, né? De intercessão, assim seria. E ele vai interceder brabo ainda. É que a gente tá falando aqui em interceder, mas ele teve uma troca de ideia com Deus, mano. E foi argumentando ali. A gente traz pra nós, né, esse lance de interceder. Mas ele tá ali trocando ideia, porque não, ele via... mas interceder não é dobrar o joelho, botar a mão junto e Não, orar. não é isso que eu tô falando, eu sei. É representar... Sim. Argumentar. Argumentar em favor de alguém. Meu Deus, mano. E é coragem, velho. Eu vou falar. O Deus era o Deus do Antigo Testamento, o Deus brabo ali do fogo do Monte bem, Tremendo. mano, mas Jeová, a gente tem que ser assim, cara. A gente vive um Deus que é pai e a gente não tem que ter medo de falar com ele e tal. Tudo bem, Moisés foi brabo, mano. Por exemplo, a mas gente ó, não olha fala o nível como... Eu não posso falar isso porque eu não tenho isso com a Francis. Eu não vou dar esse exemplo que eu ia falar do Marcial. Já chega paizão, né? Chega, eu não tenho medo de falar com o Marcial, beleza, mas e a Francis? Putz, aí deu ruim. Tipo isso. É uma boa figura de linguagem pra você entender o que a gente tá falando. Né? Nós estamos... Beleza, você falou assim, mas é assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Eu também acho, só que hoje a gente tem Jesus, a gente tem revelação, a gente tem Bíblia, a gente sabe da graça. E Moisés, irmão, que só viu o fogo comendo. Posso falar uma coisa? Já que o Ale falou sobre filme... Lá vem Jason Bourne. Jason Bourne. Não. No filme de Moisés, o último, que Deus é representado por uma criancinha. Mano, é muito forte. Eu não assisti esse. Sério? Sério? Qual é o nome do filme? Isso, cara. Não vi também. Cara, é o Príncipe do Egito. Desenho? Não. É Deuses e... Deuses e... Como é que é? É da Cara, Disney? Eram os deuses astronautas. Não, é aquele ator... Não é Austin. Não, ele não fez o Batman. Foi o cara que fez o Batman. Foi o cara que fez o Batman. Como é o nome dele? Deuses do Egito, o nome do filme? Bale, alguma coisa Bale. Christian Bale. Christian Bale. Cara, é brabo. Esse eu não assisti. Deus é uma criança, irmão. É uma criança. Eu vou parar agora, Fabi, e vou pôr um trechinho desse filme agora. Vocês vão ver aí. Nossa. Mas não derruba? Derruba. 10 segundinhos? Derruba? 10? Ah, que pena. Não é filme. Pegadinha. Não vou pôr mais, Põe na então. descrição o nome. Vai dizer seu isso. nome. Deuses do Egito, o nome do filme? Deus, não, é Deuses e alguma coisa. Deuses e Troianos. Não, é Deuses e... Vamos ver aqui. Ó, o Fabiano já tá olhando lá. Êxodo, Deuses e Reis. Deuses e Reis, Caramba, eu vou ver. Lição de casa, lição de casa, cara, hoje. Você tá de brincadeira. Eu também vou assistir hoje. Vou assistir hoje. É hoje. Não, vou assistir hoje. Hoje... O brabo, o grandão, uma criança. Cara, é muito Meu bom. Deus, hein? Acabando aqui, eu vou mostrar a cena desse filme pra vocês. É muito bom mesmo. Bom, mas é isso. mais? E aí, descer do monte pra fazer aquilo que tem que fazer. Depois a gente vê. Depois a gente vê junto. A gente vê junto. É. E a proposta pra nós termina com: desce pra tentar resolver o problema do pecado. E aí a proposta para o filho é: desce do teu trono de glória, se faz como um pequeno, um homem como eles, e vai resolver o problema do pecado, só que dessa vez definitivamente. E Jesus desce, e ele não só desce, como ele se entrega, ele mostra o caminho. E mais, a gente falou de uma coisa que eu tinha que fazer menção aqui, porque eu fiquei até constrangido e envergonhado de ter errado essa passagem no culto. Como é ruim errar uma nota, né? Ou entrar num acorde diferente, assim. E eu comi esse milho aí, e eu falei sobre Hebreus, mas na verdade era Efésios capítulo 4,
verso 9 e 10, que diz que Jesus desceu do trono e se fez homem. Mas Deus falou assim, olha, eu preciso que você desça mais, eu preciso que você desça até o inferno. Meu Deus, cara. E agora, cara, quando todo mundo acha que Jesus tá dormindo lá no sepulcro, relaxado na horizontal. Ele foi lá, velho. Ele tava lá. É no fundo, hein? No fundo, cara, profundo. E o que ele fez foi trazer... Tá em Efésios. Capítulo 4, verso 9 e 10. Porque todo mundo acha que... A pergunta que não quer calar, né? Jesus ali, quando foi sepultado, ele estava onde nos 3 dias? Pra onde ele foi? Foi pro céu? Onde ele estava? E olha aí, onde ele foi. Exatamente lá. Quer ver, ó? Eu vou... Chaves da mão do diabo, chaves da morte. Eu vou ler essa passagem aqui. Não sei porquê, mano, eu não tô conseguindo... Ah, aqui, ó. Eu tava no lugar errado. É assim, ó. Efésios capítulo 4, verso 9 e 10. Me ajuda, Bíblia. Diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Cara, ele foi resgatar nego das prisões. E aí o verso 9 começa assim, tô lendo na íntegra, tá? O que significa ele subiu, senão que antes havia descido às profundezas da terra? Verso 10. Meu Deus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos no céu, a fim de encher todas as coisas. Cara, é muito louco. Profundo demais, cara. Porque agora, esse trocadilho é incrível. Quanto mais você desce para fazer o que você tem que fazer em nome do Senhor, mais alto você sobe, meu irmão. Meu Deus. Mais alto Deus vai te levar. Nossa. Jesus. É isso aí. E essa foi a proposta desse culto, que a gente entenda que a gente ama o lugar da glória de Deus, mas a gente precisa descer para lidar com o pecado. Amém. Eu lembrei só de um verso aqui, Isaías 64, que diz também: ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Meu Deus do céu. Ai, se você rasgasse o céu, Palavra, ao menos mais uma vez. Deixa o Ale fazer essa, vai. Faz aí, Vai, Ih, já esgotou minha vai cota. pro supino e deixa o microfone com a Lema. É isso aí. Meu Deus. E esse foi o culto de domingo. Uau. Desça, que você não viu, você ouça aí. Que episódio, meus amigos. Quem ficou Esmiuçado aqui, até esmiuçado. o final, se você ouviu isso até o final, meu, glória a Deus. Nós temos que Compartilha alimentar isso o com magro alguém. mais, Fabi. Ele fica mais animado. Tá maluco, eu já comi Tem que umas 5 botar esfirras comida aqui. pra ele. Não, tem mais uma aqui, ó. Essa aqui é sua, pelo amor de Deus. Nossa, Como é que hoje é? foi demais, irmão. Sério. E Muito bom. vem pra igreja, povo. Vem pra igreja, hein? Senão o Rodolfo vai te pegar. Essa é uma boa troca, né? Vem pra igreja. Deus abençoe, família. Manda Valeu, esse conteúdo gente. aí pra todo Povo mundo. lindo Beijo. da internet, bando de fofoqueiros do meu coração. Um beijo. É isso aí. Bora? Vamos, foi. Um beijo pra todos então. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.